Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O sacerdócio e a liderança de Samuel foram rejeitados pelo povo de Israel. Sim, eu quero comentar esse episódio histórico para a gente focalizar isso. Por que eles rejeitaram? O que aconteceu? Qual a consequência de o povo rejeitar? Mas por que eles rejeitaram o Samuel? Samuel era um homem segundo a vontade de Deus, escolhido por Deus, prometido a Deus desde antes de nascer. Quando nasceu, logo foi desmamado e foi consagrado ao Senhor. Passou a ser orientado, guiado e adotado pelo sacerdote Eli, que era sumo sacerdote naquela época. Veja bem, o sacerdote adotou o Samuel. Nós, cada cristão, devemos adotar uma pessoa para discipular, mas claro que Deus vai fazer tudo isso acontecer de uma tal maneira que a pessoa entenda que é importante ter você, uma pessoa que reconheça você, mas você vai adotar, vai amar, vai ter aquela pessoa como um filho, como uma filha, adotar aquela pessoa, isso é fundamental. E o Samuel, então, foi educado nos caminhos do Senhor pelo sacerdote Eli e acabou se tornando um sacerdote reconhecido, assim, pelo povo inteiro. E mais do que um sacerdote, ele foi um profeta reconhecido pelo povo. E quando os outros filhos de Eli morreram e o próprio sacerdote Eli também, foi um vazio no meio do povo. Então, o Samuel foi reconhecido como sacerdote porque ele oferecia sacrifícios a Deus. Mas ele foi reconhecido como um juiz, um líder civil do povo. Então, Samuel juntou essas várias funções. Era um sacerdote, um líder civil e um profeta. Mesmas qualificações de Jesus, rei, profeta e sacerdote. E o Samuel era, de certa forma, um tipo bíblico de Jesus, que apontava para essas funções. Não é comum isso, nem todos exercem essas três funções, mas isso é um modelo para nós. E ele não vivia cobrando salários. O Samuel vivia pela graça de Deus, ofertas que pessoas levavam, ele como sacerdote recebia a parte do sacerdote que dava para viver bem. Ele, como um líder civil, um juiz, ele poderia cobrar um imposto do povo, mas ele não cobrou. Ele julgava o povo, dava orientações, mas não era a pessoa que o povo queria. Então isso nós encontramos um pouco dessa história em 1 Samuel, no capítulo 7, quando o povo de Israel estava premido, ameaçado pelos filisteus que estavam crescendo e se tornando poderosos e ameaçavam os israelitas. O Samuel convocou o povo porque o povo, com medo dos filisteus, se pôs a buscar a Deus. O Samuel estava sempre à disposição, mas foi o povo de Israel que demorou a entender a situação. 20 anos eles passaram sabendo que Deus estava com eles e através do Samuel, mas eles não vinham ao Samuel. Só depois, quando os filisteus ameaçaram e com medo, eles então procuraram o Samuel. Samuel disse: eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Reúnam todos vocês aqui, principalmente os líderes, e eu vou oferecer sacrifícios a Deus por vocês. Quando eles se reuniram, os filisteus entenderam que eles estavam se preparando para a guerra e vieram e atacaram covardemente e rapidamente os israelitas. Os filisteus atacaram os israelitas.
E o povo em desespero, quando viu que o exército filisteu vinha, clamaram: Samuel, Samuel, intercede por nós. Samuel sacrificou um animal, uma ovelha novinha, e Deus operou milagrosamente, de uma forma assim sobrenatural. Deus agiu e venceu aqueles filisteus. Depois, os homens de Israel só tiveram que correr atrás para tomar o despojo e aproveitar todas as armas e tudo aquilo que os filisteus tinham deixado, porque Deus já tinha defendido o povo. Mas, tristemente, logo a seguir, no capítulo 8 de 1 Samuel, o povo chama o Samuel e diz: Samuel, nós não queremos a sua liderança, nós queremos que você estabeleça um rei sobre nós. Agora a ameaça era do outro lado, os amonitas estavam ameaçando. Aí o povo de Israel disse: não dá para a gente ficar dependendo de milagre de Deus a toda hora, nós precisamos de um rei visível. Nós precisamos de um rei que tem exércitos, que a gente sinta segurança nele. Agora, a gente depender de Samuel e de Deus, que vai agir, a gente nunca sabe quando. Não dá para depender de Deus assim não. Viver pela fé, não. Nós queremos um exército visível e um rei visível. Esse espírito está hoje. Há cristãos que não querem depender só do Espírito Santo, eles querem ver uma igreja, templo, salão, cadeira e tudo pomposo, suntuoso. Eles querem ver coisa grande ali, um pastorzão lá, um grande líder famoso, cheio de secretários e cheio de assessores e trabalhadores. Eles precisam ver, sentir uma pujança, um templo grande, super estacionamento. Eles querem ver. Ver para quê? Esse é o problema. O Senhor diz: Samuel, infelizmente eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim e o modelo que eu estabeleci. Eu, o Senhor, estabeleci que eles se espalhassem pelo mundo, ide por todo mundo para pregar o evangelho e abrir células, igrejas em todos os lugares, para 2 ou 3, onde estivessem, estarem me buscando. Mas eles rejeitaram esse modelo, Samuel. Eles querem templos visíveis, materiais, feitos por mãos humanas. É isso que eles estão querendo. Então, infelizmente, Samuel, conceda isso para eles. E foi a tristeza. Aquela instituição do reinado foi uma tristeza e teve muitos desdobramentos e consequências ruins, mas o princípio fica, meu irmão, é bom depender de Deus. Por pior que seja a situação do país, o justo viverá pela fé. Deus quer estar conosco, reunidos 2 ou 3, onde estivermos todos os dias, o dia todo, se possível. Deus nos quer assim, e não dependentes de aparência humana. Você consegue entender isto?